Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, amantes da palavra de Deus. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Graças a Deus, eu estou bem. Lembra que ontem, na hora que nós estávamos gravando o estudo, eu orei pedindo para o Senhor para me dar. Eu não tinha notícia do meu filho, né? Graças a Deus eu tenho notícia dele, ele está bem. Louvado seja Deus. A Sofia também está bem, graças a Deus. Então hoje é um motivo, além de nós glorificar o Senhor, por Ele ter nos deixado essa palavra maravilhosa, por aumentar nossa fé todo dia, nós vamos agradecer pela vida da Sofia, pela vida do João Neto, pela vida da Débora, de todas as pessoas que estão assistindo e acompanhando esse estudo, amém? Pega sua Bíblia, põe aí do lado, para o vídeo. Abra aí em 1 Coríntios 7, que nós vamos ler a partir do versículo 20 até o final, né? E vamos buscar a presença do Senhor. Curte. Quanto mais você curte, mais o vídeo ele vai passando para frente, sabe? E outras pessoas vão recebendo esse vídeo. Começa a seguir, amém? Nos ajude a espalhar a palavra de Deus, que nós possamos ser contagiadores, contagiantes, que essa palavra possa contagiar outras pessoas, amém? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, ô Papai do céu, nós estamos diante de Ti hoje para Te louvar, para Te bendizer, não que nós não Te agradecemos todo dia, mas hoje é um coração que tirou aquele peso, Senhor, sabe? Muito obrigado, Senhor, pela vida da Sofia, pela restauração que o Senhor está fazendo na saúde dela, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque meu filho está amparado, acolhido, Senhor, bem tratado, bem cuidado. Muito obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras para te agradecer. Muito obrigado pela força que o Senhor tem dado para a Débora, para o Luan. Muito obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa, cada que segue, que acompanha esse estudo, Senhor. Visita cada casa agora, Senhor. Cada necessidade, cada enfermidade, Senhor. Toca agora com teu poder e com tua glória, com a tua unção, com a unção de cura, com a unção da alegria, onde faltar alegria, Senhor. Toda pressão, toda opressão, depressão está repreendida agora no nome do Senhor Jesus. Nós queremos declarar o teu poder nas nossas vidas, Senhor, nas nossas casas, na casa de quem está acompanhando, Senhor, esse estudo, Pai. Que o teu poder entre, Senhor, que o Senhor possa ungir cada umbral de cada casa com o sangue do Senhor Jesus. E todo espírito de morte sai agora, em nome de Jesus. Toda tristeza, toda enfermidade está repreendida no nome de Jesus. Senhor, nos acompanhe nesse estudo. Toma nossa vida, Senhor. Senhor, Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade de ministrar os nossos corações enquanto nós estudamos a Tua palavra. Fala com a nossa necessidade, Papai do céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, gente, vamos começar a leitura no versículo 20, né? Nós vamos ler até o versículo 40, né? Que nós falamos ontem, né? Deu o tempo certinho, vocês prestaram atenção? Então, vamos ler com a ajuda de Deus e a direção do teu Santo Espírito, amém? De modo geral, versículo 20, tá? Capítulo 7, 1 Coríntios. De modo geral, uma pessoa deve continuar na condição em que estava quando a Deus o chamou. Você é escravo? Não deixe que isso o atormente. Mas, naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se o Senhor o chamou sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre que pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado por Cristo, é escravo de Cristo.
Em outras versões fala servo de Cristo, né? Mas é escravo, a mesma coisa. Vocês foram comprados por um preço alto, portanto vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. Portanto, queridos irmãos, em qualquer situação em que alguém estiver quando se tornar servo de Cristo, que fique como estava quando foi chamado por Deus. Agora, procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças solteiras? Devem permitir-lhes que se casem? Não tenho um mandamento especial para elas da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria, na qual se pode confiar, e eu terei o prazer em dizer-lhes o que penso. Nós, os servos de Cristo, estamos enfrentando grandes perigos neste momento. Em tempos como este, eu penso que é melhor para uma pessoa que continue solteira. Naturalmente, se você estiver casado, não procure se separar. Mas se você é solteiro, então não procure esposa. Entretanto, se você, homem, decidir se casar agora, está bem, não comete pecado. E se uma moça virgem casar-se agora, está bem, não comete pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas dos quais eu gostaria de poupá-los. Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivessem. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram como se não fosse deles o que compraram. Os que tratam de coisas deste mundo como se não estivessem ocupadas com elas. Porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Em tudo, quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Um homem solteiro pode gastar o seu tempo ocupado com a obra do Senhor e pensando no modo de lhe agradar. Mas um homem casado não pode fazer isto tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor em tudo quanto ela é e faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas deste mundo ou em agradar o seu marido. Digo-lhes isso para ajudá-los e não impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto vem ajudá-los a melhor servir o Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Se alguém sentir que está agindo de forma indevida diante da moça, que ela está passando da idade, achando que ela deve se casar, faça o que achar melhor, que se case, não é pecado. Mas se o homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não faz, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se ela se casar com um servo de Cristo. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se não se casar de novo. E eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito de Deus quando digo isso. Amém? Então, nós lemos até o versículo 40. Deixa eu marcar aqui para a gente começar a pegar a Bíblia de estudo, para a gente estudar essa parte aqui, certo? Então, vamos começar. Nós vamos começar falando lá no versículo 22, né? Quando ele fala, porque o chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto no Senhor, ele é liberto lá dentro.
Lembra quando aquele pessoal saiu lá do Egito? Quando eles foram rumo à Terra Prometida? Sabe por que que a maioria deles morreram lá no deserto? Porque eles estavam escravos lá dentro. Dentro da mente deles, eles não foram libertos. Então, mesmo eles estando livres, podiam andar para lá e para cá, eles se sentiam escravos. Por isso, então, quando o Senhor nos liberta, lembra de Paulo e Silas quando estavam na prisão, quando a gente leu lá em Atos, eles estavam presos, mas eles lá dentro estavam orando e cantando. Sabe por quê? Porque lá dentro deles eles eram livres. Tá entendendo? É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Então, lá naquele tempo, a escravidão era uma coisa comum em todo o Império Romano. Sem dúvida, alguns cristãos da igreja de Corinto eram escravos. Paulo diz que, embora essas pessoas fossem servos de outros seres humanos, suas vidas estavam livres do poder do pecado. Forte, não é? E as pessoas hoje são servas do pecado até entregarem a sua vida a Cristo. O único que pode vencer o poder do pecado. Agora tem pecado, tem gente que acha que pecado é roubar, matar e prostituir. Mas presta atenção nos outros pecados. O pecado do orgulho, pessoas orgulhosas, medo, já não tem nenhum direito sobre nós, assim como um dono de escravo. A pessoa, quando ela começa a servir o Senhor, ela começa a olhar com outros olhos. Lá em Apocalipse, tem uma das cartas, eu acho que é de Sárdia, da igreja que está em Sárdia, um negócio assim. O Senhor Jesus fala assim, que é para eles colocar colírio nos olhos, colírio dele. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai servindo a Deus e entra na mesmice e começa a achar tudo normal. E começa a achar que tudo que você está fazendo está certo. Então, quando a gente põe colírio, quando você está com os olhos assim, ardendo, cheio de coisinhas, você põe um colírio, parece que limpa seus olhos, você enxerga bem. Então, nesse caso aqui, ó, esse colírio que vem do alto, que vem do Senhor Jesus, que a gente possa pôr ele nessa manhã nos nossos olhos, para que toda a escama do diabo seja retirada dos nossos olhos em nome de Jesus, para que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, para que nós possamos ver, ter discernimento do que não agrada a Deus, do que agrada a Deus, para que o pecado não entre na nossa vida. Então, assim como um dono de escravo já não tem poder sobre os escravos que vendeu, a Bíblia diz que nós nos tornamos servos de Cristo quando nos tornamos cristãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, sabe? Nesse momento nós somos livres, aleluia, livres aqui dentro. Mas isso significa que ganhamos nossa liberdade, porque o pecado já não mais nos controla. Se o pecado está te controlando, você não se entregou de verdade para o Senhor Jesus, sabe? Vou contar para vocês. Um dia, sabe, eu vi a Thaís, uma amiga minha, que o Senhor já levou, uma irmã nossa em Cristo, que o Senhor já recolheu ela. Ela era psicóloga lá na comunidade terapêutica onde eu trabalhei. E ela contou uma história para os meninos, para os acolhidos que estavam naquela época. E eu estava sentada lá e ouvi. Tinha 2 meninos, um casal de irmãos, um menino e uma menina, que eles eram muito amigos. Mas esse menino, ele tinha uma coleção de bolinha de gude e que ele tinha muito ciúme dessas bolinhas de gude. Muito mesmo. E a irmãzinha dele era louca para brincar com essas bolinhas de gude, para pegar, e ele não deixava, ela chorava, e ele não deixava. Aí quando foi um dia, essa menina ganhou uma caixa de chocolate, daqueles de tablete, sabe? Grande assim, ó, com muitas barras de chocolate. E o irmãozinho, ela ganhou de presente, de aniversário, deve ter sido, né? Porque era só ela que ganhou. Aí o irmão dela falou, me dá um chocolate. Ela pegou e falou para ele, eu te dou toda a caixa se você me der sua coleção de bolinha de gude.
Aí aquele menino falou, então tá. Ele foi lá no quarto e buscou a coleção de bolinha de gude para entregar para ela. Mas antes dele entregar para ela, quando ele pegou a caixa de chocolate, ele falou para ela, tá tudo aqui ou você tirou algum? Por que ele fez essa pergunta para ela? Porque ele tinha pegado a bolinha favorita dele e tinha escondido, porque tinha uma bolinha favorita no meio daquelas. Quem conhece bolinha de gude, tem umas que é muito bonita, e ele tinha separado. Ele não entregou tudo para a menina. Então, isso acontece com a gente quando vai servir a Deus. A gente quer servir a Deus, mas só até certo ponto. E a gente para naquele ponto e fala, até aqui Deus pode entrar. Não se entrega tudo. Sabe quando um bandido ou uma polícia chega para você e fala, mãos ao alto. Aí você se rende, você levanta os braços. É assim que o Senhor quer que nós fazemos para Ele. Nos rendemos a Ti, Senhor, nos entregamos totalmente a Ti. E quando nós estamos dessa forma, o Senhor tem como operar na nossa vida. Mas se a gente está só pelas metades, como que o Senhor vai operar na nossa vida? Então que nessa manhã, que nós possamos estar livres e esse pecado não possa mais chamar nossa atenção. Tipo assim, quando você vê alguém, se você fumava, ou ver alguém fumando, que você possa sentir nojo. Eu tenho nojo de cigarro quando eu vejo alguém fumando, até na televisão, meu estômago embrulha, é uma coisa esquisita. Música do mundo, essas coisas, não atrai minha atenção, porque verdadeiramente o Senhor me libertou. Então, é isso que eu falo para vocês. Quando vocês verdadeiramente se entregarem, se renderem a Cristo, Ele vai entrar na sua vida. Ele vai fazer tanta coisa que você nem imagina. Amém? Aí no versículo 26, o apóstolo Paulo fala assim, tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Então, Paulo provavelmente ele anteviu, ele imaginou que o povo de Deus ia ser perseguido, como foi, né? Vocês sabem da história dos cristãos, dos primeiros cristãos, né? Então, ele anteviu a perseguição iminente que o governo romano infligiria aos cristãos. Primeiro, quando Paulo teve um encontro com Jesus, quando ele se converteu, o que ele estava indo fazer? Ele estava indo em Damasco para poder matar os cristãos, prender eles. Ele ficou diante de Estevão sendo apedrejado e não fez nada. Mas depois, quando ele se encontrou com Cristo, que ele teve um encontro verdadeiro, ele mudou completamente a maneira de pensar. Então, o apóstolo deu esse conselho, porque ser solteiro significa menos sofrimento e mais liberdade para a vida de imersão na causa de Cristo. Por isso que ele estava falando, que bom que você seja solteiro, para trabalhar na obra de Deus. Não é ser solteiro para ficar, não, tá? Sem fazer nada. Não. Então, até a ponto de morrer por ele, sem temer. O conselho de Paulo revela sua devoção sincera ao propagar as boas novas. E aí no versículo 28, ele fala assim, mas se casares, não pecas, né? Então muitas pessoas pensam ingenuamente que o casamento resolverá todos os seus problemas. E não é desse jeito não, viu gente? Tem outro tipo de problema. Por quê? Você foi criado numa casa, numa família que é daquele modelo. Ele segue aquela norma, tá. Aí aquela pessoa foi criada em outra família de outro jeito. Aí você se via só de vez em quando, era tudo lindo. Aí vocês vão morar junto. Aí você tem as suas manias, tem a sua criação, e aquela pessoa tem as manias dele, a criação. Aí vocês vão conviver junto. Se não existir amor, se não existir a presença de Cristo, se Cristo não for a terceira dobra dessa trança, esse casamento, ele pode ser destruído, entendeu? Aqui estão alguns problemas que o casamento não resolverá. A solidão. A solidão é uma coisa que está aqui dentro da gente. Se a gente não tiver um relacionamento com Cristo, você pode estar cheio de gente em volta de você, que você vai se sentir só. Segunda coisa, as tentações sexuais. Quantas pessoas casadas não traem os cônjuges?
Ele vai continuar com esse problema. Mas se ele estiver em Cristo, ele vai ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. As necessidades emocionais mais profundas de uma pessoa. Quantas pessoas que são casadas estão com depressão? Por quê? É uma coisa inexplicável. Mas o relacionamento dela com Cristo que vai ajudar ela, mesmo que se ela tiver passar por isso. Por exemplo, eu tenho fibromialgia. Eu já tive crises muito fortes, mas graças a Deus, o Senhor tem me ajudado, que essas crises têm diminuído cada dia mais. Então, essa doença leva a gente a ter depressão. Por quê? Porque a gente não consegue fazer as coisas do jeito que a gente fazia. Então, a gente toma um medicamento para depressão. Mas esse medicamento ajuda para a gente diminuir as dores. O que acontece? O meu relacionamento com Deus continua. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, se você tem um relacionamento com Deus e precisa tomar um medicamento, não é que você... Nossa, eu sou tão santo que eu vou morrer, mas não vou tomar. Toma se o médico te passar. Né? As necessidades emocionais, as dificuldades da vida. O casamento, por si só, não mantém duas pessoas juntas. O que mantém os cônjuges unidos é o compromisso com Cristo e com o outro. A despeito de conflitos e problemas. O casamento é maravilhoso, sabe? Mas não resolve todos os problemas. Automaticamente, independentemente de sermos casados ou solteiros, devemos nos contentar com a nossa situação e buscar a Cristo, que é a solução para todas as coisas na nossa vida. Tá entendendo? Porque se você for casado ou solteiro e não tiver um relacionamento com Cristo, você pode buscar toda a alegria do mundo, que você não vai conseguir. Porque a verdadeira alegria vem de Cristo. A verdadeira paz vem do Senhor. Amém? O equilíbrio. Gente, é uma coisa muito interessante. Domingo eu estava na porta e a hora que eu falei para uma irmã que meu filho estava sumido, já tinha muitos dias, ela falou assim, nossa, como que você consegue ficar aí, receber a gente tão bem? E assim, eu falei, porque eu tenho certeza que Cristo está cuidando do meu filho. E realmente estava. Amém? Então, é isso que eu quero falar para vocês. O nosso relacionamento com Cristo, ele vai além de tudo e nos dá força para sustentar, para prosseguir. Aí no versículo 29, ele fala, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, né? Então, Paulo exorta todos os fiéis a aproveitar o máximo o tempo que lhes resta antes da volta do Senhor Jesus. Paulo, eles achavam que Cristo estava vindo ali naquele momento, e até hoje Cristo não veio, mas Cristo vem para muita gente. Cristo veio para Paulo. Sabe como? Quando o Senhor levou ele para morar com ele na glória. E Cristo vem para a gente toda hora, para muitas pessoas que a gente conhece. E será que eu estou preparada para encontrar com Cristo se ele vir para mim hoje? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a nossa vida tem que ser feita. É ter esperança de estar em Cristo, de viver para ele, né? Então, todas as pessoas de todas as gerações devem ter esse senso de urgência de transmitir as boas novas aos outros. A vida é curta. Não temos muito tempo. A gente não sabe que horas que o Senhor vai vir nos buscar. Então, a gente tem que estar preparada, amém? E no versículo 31, né, até o 31, Paulo exorta os fiéis a não considerarem o casamento, o lar ou a segurança financeira como os objetivos supremos da vida. Isso aí não é o mais importante. Tanto quanto possível, devemos viver sem impedimento, gerados pelos cuidados deste mundo, e não nos envolvemos com valores elevados, hipotecas, gastos, investimentos, dívidas, que podem nos impedir de fazer a obra de Deus, como Paulo ressalta, né, no versículo 33, a gente viu sobre isso, 33 e 34, né, ele fala, né, que as pessoas cuidam do que é do Senhor, né. E um homem ou uma mulher casado devem cuidar das responsabilidades terrenas, mas devem fazer todos os esforços para mantê-los simples e controláveis.
um casal, gente, tem um problema muito sério em casamento que termina, chama vida financeira. Se não for equilibrado, vai ter briga, vai ter confusão e vão se separar. Então precisa de ter equilíbrio, buscar a presença de Deus em tudo, buscar discernimento, fazer planos na caneta, ver o que pode, o que pode, o que deve, o que não deve, certo? E no versículo 33 ao 34, algumas pessoas solteiras sentem uma pressão enorme para se casar. Elas acreditam que a vida só pode ser completa se tiverem um cônjuge. Mas Paulo ressalta uma vantagem de ser solteiro, o potencial de ter um foco maior em cuidar das coisas do Senhor Jesus, de fazer a vontade dele em sua obra. E você, se você estiver solteiro, aproveite a oportunidade especial para servir a Cristo. Porque uma mulher casada, por exemplo, quando tem culto de manhã, eu tenho que vir embora depressa para fazer almoço para o meu marido, que não serve a Deus, para ele não escandalizar. Ela foi para a igreja e não fez comida para mim. Entendeu? A gente tem que ter sabedoria, porque a mulher sabe edificar e a tola derruba com as duas mãos. Agora, solteira, não, ela não tem que voltar para fazer comida. Ela pode ficar lá e conversar e falar e sair até visitando os irmãos depois do culto. À noite, quando o culto termina 8h30, pode ficar lá mais um pouco. Agora, por exemplo, se eu ficar lá mais um pouco, meu esposo pergunta se eu ia morar lá, se eu ia dormir lá. Então, a gente tem que ter sabedoria, tem que ser prudente. E tudo isso que o apóstolo Paulo estava falando, né? Quando lá no versículo 38, quando o apóstolo Paulo fala que a pessoa solteira faz melhor, ele está falando sobre o tempo potencial, foi isso que eu falei. E lá no 40, o versículo 40, o conselho de Paulo vem do Espírito Santo, que orienta e prepara tanto as pessoas solteiras quanto as casadas para cumprirem seus papéis, para servirem o Senhor da melhor forma possível. Amém? É gloriosa a palavra de Deus, né, gente? Eu falo para vocês que é uma bula, que a Bíblia é uma bula que ensina a gente todas as coisas, ensina, compra, tudo, o que você pensar na vida. O Senhor nos ensina e nos prepara, sabe? Então, que o Senhor possa trabalhar no seu coração, que você possa ter aprendido muito com esse capítulo. E amanhã, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre alimento sacrificado a ídolos. Porque Paulo vai falar sobre isso. Certo? E nós vamos aprender. Então eu oro a Deus para que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, que Deus te abençoe, que o Senhor possa estar ouvindo as suas orações, que o Senhor esteja com você, com seus filhos, com os filhos dos seus filhos, em tudo que você for fazer. Amém? Em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor.